Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos agora começar o nosso segundo vídeo, a nossa segunda videoaula sobre classes de palavras, né? Eu falei para vocês no vídeo passado que nós começaríamos com substantivo e aí vamos dar sequência aí às categorias gramaticais variáveis. Agora, hoje, vendo adjetivo. O adjetivo, na verdade, de certo modo, ele está preso ao substantivo, porque enquanto o substantivo nomeia os seres, o adjetivo, ele qualifica. Então, geralmente, ele vai qualificar um substantivo. Então, por esse motivo, nós tivemos um primeiro contato com o substantivo, para depois, então, começarmos a ver as regras dessa segunda classe aí, que é o adjetivo. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá então. Como eu falei para vocês, o adjetivo é a segunda das classes de palavras aí, e ele também sofre flexão de gênero, número e grau. Então vamos ver aqui como funciona. Primeiro eu dei uma pequena definição aqui para vocês do que seria adjetivo, né? Lembrando que enquanto o substantivo ele nomeia os seres, o adjetivo ele tem a função de qualificar. Então geralmente o adjetivo ele está preso a um substantivo. Bom, adjetivo é a palavra que confere ao substantivo uma qualidade, um estado, uma característica, um aspecto. Como eu falei para vocês, geralmente ele vem para qualificar um substantivo, dando a ele uma característica. Bom, exemplo, aluno inteligente, céu azul, menina doente. E aqui eu coloquei exemplos bem básicos, né? Inteligente qualifica aluno, céu azul, perdão, qualifica céu e doente qualificando menina. São três adjetivos ali simples. Beleza. Como é uma classe de palavras que se flexiona, falei para vocês em gênero, em número e grau. A gente vai começar a ver aqui como isso funciona. Então, primeira flexão do adjetivo. O adjetivo flexiona-se em gênero, masculino, feminino, número, plural e singular, e grau. Nesse caso aqui, ele pode apresentar uma forma superlativa, comparativa. A gente vai ver isso mais pra frente um pouquinho. Bom, coloquei um OBS aqui para vocês. Alguns adjetivos são invariáveis, assim como o substantivo. Alguns adjetivos também não se flexionam em relação ao gênero. E aí eles são chamados de uniformes. Ah, professor, então eu também vou classificar como uniforme comum de dois gêneros, sobrecomum ou epiceno? Não. O que tem de bom aqui no adjetivo é que a gente não precisa caracterizar cada um desses adjetivos uniformes, não tem isso. O adjetivo ou ele é uniforme ou ele pode ser biforme, quando ele tem uma alteração na sua desinência para qualificar o substantivo ao qual ele se refere. Então aqui, ó, exemplos de adjetivos uniformes que não se flexionam em relação ao gênero. Eles podem apresentar plural, eles podem apresentar uma forma superlativa, mas eles não vão se flexionar em relação ao gênero. Eles vão ser únicos para designar o masculino ou o feminino. Então eu tenho aqui inteligente, então eu digo menino inteligente, menina inteligente. Reparem que o adjetivo não sofre alteração para qualificar esses substantivos. Agora, como eu falei, ele pode apresentar uma flexão de número, plural, ele pode apresentar uma flexão de grau, né? Inteligentíssimo, e por aí vai. O que não vai acontecer é sofrer uma alteração em relação ao gênero. Você não vai ver uma alteração nesse adjetivo para qualificar um substantivo de forma feminina ou masculina. Outro exemplo, grande, menina grande. Feliz, menino feliz, menina feliz. Quente, café quente, né? O café, água quente. A água quente. Então aqui, ó, os adjetivos não se flexionam, são chamados de uniformes e só isso. Vamos lá? Bom, grau do adjetivo, como eu falei para vocês, é uma classe de palavra que se flexiona em gênero, número e grau. Eu não coloquei nessa ordem, mas vamos seguindo. Então, o adjetivo ele pode se flexionar em grau, ele pode apresentar uma forma superlativa, uma forma comparativa em relação a outro ser. Vamos ver aqui como isso funciona. O grau do adjetivo divide-se em, primeiro, normal ou positivo. Exemplo aqui, José é alto. Reparem que o adjetivo alto ali, embora seja um adjetivo biforme, né? José é alto, mas Maria é alta. Esse adjetivo, ele se flexiona em relação ao gênero também, para qualificar o substantivo ao qual ele se refere. Ele está no grau chamado de positivo ou normal, porque é o adjetivo na sua forma simples, sem alteração. Bom,
Comparativo é o segundo grau aqui do adjetivo. Vamos lá. Aí esse comparativo ele apresenta um leque de informações pra gente. Então vamos lá. Primeiro, o grau comparativo ele pode ser, como o nome já diz, ele vai comparar o ser a outro ou em relação a ele mesmo ou a um todo. Bom, de superioridade. Vamos lá. Exemplo, José é mais alto do que Marcos. Reparem uma coisa. O adjetivo ele vai apresentar um grau comparativo quando ele vai fazer uma comparação de um ser com outro, na maioria das vezes. Superioridade quando ele eleva esse adjetivo aí à condição de estar num nível maior, né? Acima do outro ser a ser qualificado, a ser comparado, perdão. José é mais alto, e aí eu já fico esperando, ó. Se eu tô com a comparação e ela é de superioridade, mais em relação a outro ser do que ou que Marcos. Então, por que é comparativo? Porque eu tô comparando José a Marcos. Por que é de superioridade? Porque aqui, ó, ele é mais. Então, ele tá acima. Então, José é mais alto. Esse do eu botei no parêntese, porque tanto faz do que ou que. As duas formas são corretas. Ok? Até aí, queridos? Seguindo. Inferioridade. Então, enquanto de superioridade mostra que o ser, né, ele está num nível maior, acima do outro ser comparado, o de inferioridade mostra justamente o contrário, ele está abaixo, né, em relação ao outro ser a ser comparado. Então, exemplo, vou botar o José aqui de novo, hoje é o José. José é menos alto do que Marcos. Reparem que aqui, ó, a condição é inferior. Então, tanto faz usar o do que ou que. Então, menos alto significa que ele está abaixo em relação a Marcos. Continuo com grau comparativo. Terceiro, igualdade. Então, o grau comparativo ele pode apresentar superioridade, quando o adjetivo, né, apresentado, ele mostra que aquele ser tem um nível maior, está num nível mais elevado que o outro. Inferioridade, quando aquele ser tem uma qualidade em nível menor, né, inferior em relação a do outro. Ou de igualdade, ou seja, os dois seres que recebem a qualidade ali estão no mesmo nível. Bom, José é tão alto quanto ou como Marcos. Então aqui reparem que a característica que José tem, ela está no mesmo nível da característica do Marcos aqui. Então ele não apresenta essa característica nem em grau maior, nem menor, mas sim igual. Por isso ele é chamado de comparativo de igualdade. Tranquilo até aí, gente? Lembrando que tudo isso que eu coloquei no parêntese são opções ali. No caso aqui do quanto, eu posso usar quanto ou como, tá? E o do que aqui eu posso até tirar esse do e usar apenas o que ali para estabelecer a comparação. Vamos lá, seguindo. Beleza, não acabou não. Em relação ao grau ainda, então nós vimos o grau normal ou positivo, quando o adjetivo não se altera. O grau comparativo, aí ele pode ser de superioridade, inferioridade ou de igualdade em relação ao outro ser comparado. E agora eu tenho o grau chamado de superlativo. O superlativo é aquele grau que a gente eleva, que a gente coloca para o alto. Ou seja, o adjetivo ali ele apresenta um nível elevado. Nesse caso, o superlativo ele pode ser absoluto, sintético ou analítico. Professora, como assim? Vamos lá. Reparem por que ele é chamado de absoluto, porque aqui eu não estou comparando essa qualidade que o Paulo aqui tem, eu usei o Paulo agora de exemplo, com ninguém. Então ele é chamado de absoluto por isso, ele está sozinho ali. Por que ele é superlativo? Porque esse adjetivo ele está elevado. E por que ele é chamado de sintético? Eu vou usar o grau superlativo absoluto sintético quando eu pego o meu adjetivo, o adjetivo que eu estou qualificando, usando para qualificar um substantivo, e coloco nele, no radical desse adjetivo, na base desse adjetivo, um sufixo, geralmente é o íssimo, ou até o érrimo, tá? E em algumas outras situações isso pode aparecer na forma de prefixo também, depois a gente vê. Mas geralmente se coloca um sufixo para elevar esse grau, tá? Então aqui, ó, Paulo é altíssimo. Por que é superlativo? Porque ele é mais do que alto, eu estou elevando. Por que é absoluto? Porque eu não estou comparando Paulo com ninguém. Por que é sintético? Porque eu aproveitei a base desse adjetivo, aproveitei a palavra, a sua base de significado, o seu radical, e coloquei um sufixo, nesse caso íssimo, para poder elevar esse adjetivo. Então, nesse caso, ele é chamado de superlativo absoluto sintético. Agora, vamos para a forma analítica. Qual é a diferença? O grau superlativo absoluto analítico, ele tem
a seguinte característica. Enquanto sintético, eu pego a base do adjetivo e coloco um sufixo, tá? Íssimo, érrimo, né? Geralmente, ou até um prefixo, a gente vai ver depois. No analítico, eu uso o adjetivo, continuo com o meu adjetivo ali, que nesse caso é alto, não mexo nele, mas aí eu coloco uma palavra de reforço. Essa palavra geralmente é um advérbio de intensidade, tá, gente? Essa palavra que vai dar a ideia pra mim da elevação desse grau para a forma superlativa. Então aqui, ó, por que eu chamo de analítico? Por que recebe esse nome? Porque são duas palavras. Na verdade, eu estou usando o meu adjetivo e usando uma palavra para reforçar esse adjetivo. Essa palavra aí geralmente é um advérbio de intensidade, para elevar esse grau. Então vamos lá, por que ele é chamado de superlativo? Porque esse grau está acima. Por que é chamado de absoluto? Porque ele está sozinho ali, a qualidade não está sendo comparada com nenhum outro ser. E por que é analítico? Porque agora eu usei o adjetivo, mantenho, e uso uma palavra de reforço, que na maioria das vezes, desculpa, é um advérbio de intensidade. Então aqui, ó, se eu disser Paulo é altíssimo, eu tenho a forma sintética, mas se eu quiser eu posso dizer Paulo é muito alto, tá? Excessivamente alto. Então eu uso palavras ali que geralmente são advérbios para elevar o grau desse adjetivo. Quando esse adjetivo vem com essa palavra, eu digo que eu tenho ali a forma analítica. Meus amores, até aí tranquilo para vocês? Seguindo, não acabou ainda não, ainda em grau de adjetivo. Agora, relativo. Então nós vimos lá a forma normal positiva, a forma comparativa, quando eu comparo aquele ser com o outro em relação à sua qualidade. Nós vimos aqui o superlativo quando eu elevo o grau daquele adjetivo, e aí eu tenho a forma chamada de absoluta, porque é ele com ele mesmo. E eu tenho a forma agora também, né, de elevação aqui, mas agora eu tenho relativo, o grau relativo. Como é que funciona? O absoluto é ele sozinho, o relativo é o ser em relação a outro. Tá? Então, os dois aqui fazem parte desse grupo chamado de superlativo. Então, eu tenho o superlativo absoluto, tenho o superlativo relativo, tá? O absoluto se divide em sintético e analítico, e o relativo de superioridade e inferioridade, vamos ver como é que funciona. Então, aqui é a qualidade dele com ele mesmo, aqui já passa a ser a qualidade do ser em relação a outro ser. Então, vamos ver aqui. Primeiro, de superioridade, como é que funciona? Paulo, ó, novamente o Paulo aqui, é o mais alto. Por que ele é chamado de relativo? Porque é o Paulo em relação a outro ser ou a um grupo. Então, ó, Paulo é o mais alto da sala. Por que aqui é grau superlativo? Porque eu estou elevando. Por que é relativo? Porque não é o Paulo sozinho, é diferente do absoluto, que a comparação, que não tem comparação de um ser com o outro. Aqui é ele sozinho. No relativo é o Paulo em relação a outro ser ou a outros seres ou a um grupo. Nesse caso aqui, ó, Paulo é o mais alto, então olha a superioridade ali, tá? Da sala. Então, de toda a sala, Paulo é o mais alto. Então, em relação à sala, Paulo é o mais alto. Por isso, ele é chamado de grau relativo. De inferioridade, agora é o contrário, tá? Se antes Paulo era o mais alto, e aí a superioridade, agora Paulo é o menos alto. Por que é relativo? Porque é em relação à turma. Então, Paulo é o menos alto da turma, da sala, da classe, do bairro, enfim, dos amigos, tá? De qualquer jeito aqui, a relação que eu tenho é de Paulo em relação a outros, né? Outros seres aqui ou um grupo, enfim. Bom, observação, isso aqui, gente, é uma pegadinha de concurso, muito cuidado, tá? Quando cai grau, a flexão de grau do adjetivo em concurso, geralmente eles não se atentam muito para isso aqui, não. É importante que vocês saibam que é grau comparativo, relativo, absoluto, enfim, né? Superlativo absoluto, relativo, superlativo absoluto sintético, enfim, por aí vai. Mas o importante aqui é se atentar a essas pegadinhas, principalmente nesse segundo exemplo que eu dei aqui da observação. Observação maior, menor, cuidado, melhor e pior, formam sempre graus de superioridade. Quando eu digo que alguém é menor que outro ser, né? Enfim, eu botei até o exemplo aqui, ó, o cão é menor que o cavalo. Eu estou estabelecendo a ideia da comparação. Então eu tenho aqui um grau comparativo de superioridade. Ué, professora, por que de superioridade se eu estou dizendo que o cachorro é menor? Quando eu digo menor, eu tenho subentendido a ideia de que ele é mais pequeno. É que a forma mais adequada, né, para a norma culta é usar menor. Mas quando eu digo menor,
A ideia que você tem é o cão é mais pequeno que o cavalo. Então, só pelo fato de ter o mais aqui como palavra de reforço numa forma analítica, eu já tenho aqui a certeza de que se trata de superioridade. Toda vez que de forma subentendida ou explícita aparecer o mais em relação a essa comparação, vai ser sempre superioridade, nunca inferioridade. É porque a gente acha que menor é algo inferior, mas nesse caso menor significa mais pequeno. Por esse motivo é superioridade e não inferioridade. Agora já os outros aqui não oferecem tanta dúvida, maior, melhor, pior, né? Mas o menor sempre vai trazer essa pegadinha. Então muito cuidado, isso aqui já caiu em concurso várias vezes. Cautela. Vamos lá, seguindo. Bom, passamos então da flexão de gênero, nós vimos que o adjetivo ele se flexiona em gênero, né? Já vimos que ele se flexiona em grau também, e ele também se flexiona em número. Então o gênero nós vimos lá, o adjetivo ele pode ser uniforme, quando ele não sofre alteração de gênero, ou até biforme. Em relação ao grau, ele pode estabelecer o grau comparativo, superlativo, né? Aí vem de igualdade, superioridade, o comparativo de igualdade, superioridade, enfim, né? E por aí vai, ou então o grau normal ou positivo. E agora nós vamos ver a flexão de número. Bom, plural dos adjetivos compostos. Por que eu parti logo para os compostos? A regra do adjetivo é a mesma do substantivo em relação à terminação da palavra. Então, todas aquelas regrinhas que nós vimos no substantivo, por exemplo, substantivo terminado por R, né? Terminado por Z, qual é a regra? É aquela mesma regra aplicada ao substantivo. Então, terminou por R, coloco ES no final, né? Terminou por Z, a mesma coisa. Terminou por AL, EL, OL, com algumas poucas exceções, eu tiro esse L e acrescento IS. Então, assim, a regra que nós vimos em substantivo, ela também pode ser aplicada ao adjetivo. Mas, com algumas exceções também, óbvio. Por esse motivo, eu parti logo para as formas de adjetivos compostos, porque essas sim merecem uma atenção, porque elas se destacam e apresentam uma característica diferenciada de quando o assunto é substantivo composto. Então só tenham atenção aqui. Não tem nada muito misterioso não, mas vamos lá. Os compostos formados por adjetivo mais adjetivo, apenas o último elemento varia. Professora, não entendi nada. Então vamos lá. Voltando por aquele início lá. O que eu falei para vocês? Qual é a função do adjetivo? Não é qualificar? A gente falou sobre isso. O adjetivo ele qualifica, tá? Toda vez que eu tenho um adjetivo e vou qualificar um ser, esse adjetivo ele pode se apresentar na forma simples, ele sozinho, ou composta. Nesse caso aqui, a gente está falando de adjetivos que são compostos, tá? Separados por hífen ou não, de acordo com a regra, tá? Aqui eu usei político-social e usei aqui uma cor, né? Verde clara. A questão é a seguinte, toda vez que eu tenho um adjetivo composto, para saber se eu coloco esse adjetivo no plural para atender a necessidade do meu substantivo qualificado, né? Toda vez que eu quero saber se ele vai para o plural ou não para atender essa necessidade, eu tenho que primeiro isolar esse adjetivo e analisar esse adjetivo. Por quê? Porque existem dois modos de formar um adjetivo composto. Ou dentro dele eu tenho dois adjetivos, ou eu posso ter ali dentro um adjetivo e um substantivo, não necessariamente nessa ordem. E aí tudo muda. Então prestem atenção, vamos fazer passo a passo. Aqui a gente está falando de adjetivos compostos, formados por dois adjetivos. Professora, como é que eu vou saber disso? Isolando cada um. Vamos ver um exemplo? Acordos políticos sociais. Aqui eu já coloquei como fica. Mas vamos supor que para eu saber que isso aqui é um adjetivo composto, eu tivesse que desmembrar. E é isso que eu vou ter que fazer, tá? Como é que eu cheguei a esse plural aqui? Eu vou pensar assim, ó. Eu posso chegar e pegar o primeiro adjetivo aqui e qualificar a palavra acordo? Eu posso chegar aqui e falar que eu tenho um acordo político? Posso. Então a palavra político sozinha, ela pode qualificar acordo? Pode. Então ela é um adjetivo. Eu posso chegar aqui e falar que eu tenho um acordo social? Posso. A palavra social sozinha, ela pode qualificar acordo? Pode. Então pronto, eu matei a charada. Dentro desse adjetivo composto eu tenho o quê? Dois adjetivos, porque eles sozinhos, se eu tirar ali, se isolar cada um deles, eles sozinhos podem qualificar acordo. Então eles sozinhos são adjetivos. E aí quando eu juntei, os dois continuaram sendo o quê? Dois adjetivos, só que agora formando uma composição.
Quando isso acontecer, toda vez que você isolar os elementos e perceber que cada um deles isoladamente pode qualificar o substantivo, na hora de botar no plural ou de flexionar em gênero, você só vai poder mexer no último elemento dessa composição. O primeiro, ele vai ficar sempre na forma masculina e singular. No primeiro elemento, embora eu saiba que ele sozinho pode se flexionar em gênero e número, dentro da composição, ele, o primeiro elemento, não sofre flexão. Então, em quem eu mexo? No último, em gênero e número, tá? Aqui o exemplo, acordos, meu substantivo agora está no plural, político, não mexo no primeiro, sociais, o último que se flexiona em gênero e número. Nesse caso aqui a flexão só foi de número, porque eu tenho um adjetivo aqui uniforme, tá? Então, queridos, reparem que o primeiro elemento não sofreu nenhuma flexão. Ele vai ficar naquela forma ali, masculina e singular. Só o último elemento sofre flexão, seja ela de gênero ou de número. Outro exemplo aqui, essa regra também vai para cores, porque também são adjetivos, também qualificam. Camisas verde claras. O meu substantivo está no plural. Por que eu sei que aqui eu tenho um adjetivo composto por 2 adjetivos? E quando isso acontece, eu só posso mexer no último. Eu vou isolar. Eu posso chegar aqui e falar que eu tenho uma camisa verde? Eu posso chegar aqui e falar que eu tenho uma camisa clara? Então os dois são adjetivos separadamente. Quando isso acontece, em quem eu mexo? Apenas no último, em gênero e número. Então, ó, camisas, substantivo feminino, e agora está no plural. Verde, não mexo no primeiro elemento. Claras, por que claras? Porque o meu substantivo qualificado é feminino e está no plural. Então, o que eu faço aqui? Coloco o último no feminino e no plural para atender a necessidade desse substantivo. Professora, se fosse casaco, casacos, verde, não mexo no primeiro, claros, o último se flexiona em gênero e número. Amores, isso tá claro? Essa regra só vai valer se eu tiver nessa composição adjetivo mais adjetivo. E para isso, eu tenho que isolar para ver se é realmente o que eu tenho ali dentro. Tudo bem até aí, queridos? Já estamos terminando, tá? O adjetivo surdo-mudo, cuidado aqui. Esse adjetivo, na verdade, hoje em dia poucas pessoas usam essa expressão, algumas gramáticas até abominam, né? Ah, surdo-mudo, é feio. Mas, na verdade, a palavra continua existindo. Então, geralmente você fala, né, deficiente auditivo. Agora, nesse caso aqui, já que a palavra existe, nada impede que ela caia num concurso para você, numa prova, e a gente tem que saber como funciona a regra. Surdo-mudo é uma exceção a essa regra de adjetivo mais adjetivo. Tanto surdo quanto mudo são 2 adjetivos na composição, porque eu posso dizer menino surdo ou menino mudo, os dois qualificam. Só que a questão é a seguinte, como é uma exceção, entendeu? A gramática diz que, nesse caso de surdo-mudo apenas, os 2 elementos da composição sofrem flexão de gênero e número. Os 2. Então, olha o exemplo aqui, menino surdo ou mudo. Se eu quiser pluralizar, flexionar esse adjetivo, coloquei agora um substantivo feminino, ó, no plural, meninas surdas, mudas. Então, queridos, nesse caso de surdo mudo, não preciso nem isolar. Eu já sei que eu tenho 2 adjetivos, mas como é uma exceção à regra, os 2 se flexionam em gênero e número. Tranquilo para vocês? Vamos lá, seguindo aí. Próximo item. Bom, nós vimos compostos formados por 2 adjetivos, e para saber disso eu vou ter que isolar. Agora eu tenho compostos formados por adjetivo mais substantivo ali dentro. Professora, como é que isso funciona? Então vamos lá, tá? Sempre isolando, a gente está falando de adjetivos compostos. Então para saber o que eu tenho ali dentro eu vou ter que isolar, tá? Então eu botei aqui um exemplo, ó. Olhos azul piscina, sapatos marrom café, blusas vermelho sangue. Reparem que nenhum desses adjetivos compostos sofreu flexão. Peraí, vamos entender. Eu tenho aqui substantivos para serem qualificados. Quais são eles? Olhos, sapatos e blusas. São 3 substantivos. Eu estou usando para qualificar esses substantivos 3 adjetivos compostos. Nesse caso aqui eu usei cores, mas a regra, queridos, não vale só para cor.
tá? Qualquer composição de adjetivo composto formado por adjetivo mais substantivo não tem plural. Como é que eu vou saber disso? Isolando, sempre isolando os seres para ver o que tem ali dentro, tá? Perdão, a composição para ver o que tem ali dentro. Beleza. Eu quero saber o que eu tenho ali, se eu tenho dois adjetivos ou se eu tenho um adjetivo e um substantivo. Então eu vou usar o macete. Eu posso abrir a porta e falar, gente, ó, olho azul. Posso? Posso. Então a palavra azul qualifica olho se ela estiver sozinha? Qualifica. Então a palavra azul é um adjetivo. Beleza. Eu posso chegar aqui e falar, gente, olho piscina. Você não vai entender nada. Por quê? A palavra piscina sozinha, ela não pode qualificar a palavra olho. Porque ela é um substantivo, ela nomeia um ser. Ela não qualifica. Então, dentro desse adjetivo composto, o que eu tenho? É diferente do outro exemplo. Os dois elementos poderiam qualificar isoladamente. Aqui não, só o primeiro. O segundo não qualifica, ele nomeia. Então eu tenho um adjetivo aqui dentro ligado a um substantivo. Então essa composição é formada por adjetivo mais substantivo. Queridos, toda vez que isso acontecer, nem tente colocar no plural o seu elemento qualificador, porque não há plural para ele. O que vai se pluralizar é apenas o substantivo. Então, ó, olhos, azul, piscina. Por causa desse segundo elemento, que é um substantivo, ele é tão poderoso que ele faz todo esse adjetivo composto, toda essa cor, não poder se flexionar. Nem em gênero, nem em número. Ele fica ali, esse adjetivo fica na forma invariável. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso dizer que eu tenho um sapato marrom. Marrom é adjetivo, sozinho. Mas eu não posso dizer que eu tenho um sapato café. Quando eu falo em café, eu lembro da bebida. Então, café é substantivo, assim como piscina também é. Então, dentro desse adjetivo composto, eu tenho o quê? Adjetivo mais substantivo. Quando isso acontece, eu vou pluralizar o meu substantivo, mas o meu adjetivo composto ele fica invariável, não tem plural. Mesmo exemplo aqui, ó, blusas vermelho sangue. Eu posso dizer que eu tenho uma blusa vermelha, eu tenho blusas vermelhas, mas eu não posso dizer que eu tenho uma blusa sangue. Então, sangue também é substantivo. Nesse caso, nenhum dos dois elementos vai para o plural. O que se pluraliza é apenas o substantivo que você quer qualificar. Ok até aí, queridos? Tudo bem? Bom, aí eu botei aqui, seria uma observação. Quando o adjetivo é uma cor representada por um substantivo, não há plural. Mesmo que o meu adjetivo esteja sozinho, ele não esteja dentro da composição, mas se ele for um substantivo, antes de virar aquela qualificação ali, aquela qualidade, aquela característica, se você lembra que antes ele é um substantivo, mas ali ele está exercendo a função de adjetivo, não tem plural, mesmo que ele seja sozinho e não esteja numa composição. Chinelos laranja. Professora, por que eu não posso botar no plural, já que aqui laranja é uma cor? Beleza, aqui laranja é uma cor. Só que é uma cor que, na verdade, vem primitivamente de um substantivo. A cor laranja, ela surgiu a partir de quê? Da fruta, da cor da fruta. Então, aqui laranja é adjetivo, mas primitivamente, quando você lembra, ó, laranja é um substantivo. Então, a gente fala que é um substantivo na função de adjetivo ali. Nesse caso, toda vez que você tem um adjetivo que antes era um substantivo, que lembra um substantivo, não há plural. Tá? Então, chinelos laranja, blusas rosa, uniformes creme. Por que, professora, que creme não vai para o plural se é uma cor? Aqui é uma cor. Mas quando você fala em creme, você lembra logo de algo batido para comer, para passar no cabelo, para passar no corpo, o que seja, né? De qualquer jeito, lembra um substantivo. Então, por esse motivo, não tem plural. Observação, professora, cheio de OBS, mas azul marinho e azul celeste são invariáveis, ou seja, não aceitam flexão, então não adianta nem fazer um macetinho de isola. Viu azul marinho, viu azul celeste, a gramática fala que são duas exceções, embora se você isolar, você vai perceber que você tem dois adjetivos. Então, pela regra, só o último iria se flexionar em gênero e número. Mas como são exceções, não há plural, não há flexão de gênero para azul celeste nem para azul marinho na função de adjetivo. Tranquilo? Vamos lá? Bom, para fechar aqui, locução adjetiva. O que seria a locução adjetiva? A locução adjetiva, como o nome já diz, né? A locução são duas ou mais palavras exercendo a função de um adjetivo, qualificando, tá?
Essas palavras, na verdade, geralmente elas vêm representadas por uma preposição e um substantivo. Eu identifico que é uma locução adjetiva porque ela vai qualificar um substantivo em questão. Então, é a expressão com valor de um adjetivo. Exemplo, ela possuía atitudes de criança. Eu sei que isso aqui é uma locução adjetiva porque eu tenho duas palavras, uma preposição e um substantivo, são duas palavras qualificando a palavra atitudes, que é um substantivo. Então, eu digo que isso aqui é uma locução, que são duas palavras, adjetiva porque qualifica, tá? Só que, na maioria das vezes, as locuções adjetivas podem ser substituídas por um único adjetivo correspondente. Na maioria das vezes, não falei sempre. Então, se eu disser que ela possuía atitudes de criança, é o mesmo se disser que ela possuía atitudes infantis ou pueris, tá? É igual você falar assim, na escola tem um corpo de professores. De professores é a qualidade, né, desse corpo aí, desse elemento. Então, é o mesmo se eu disser na escola tem um corpo docente. Docente é o adjetivo referente a professores. Então, nesse caso, de professores seria minha locução adjetiva. Corpo docente, docente é a qualidade ali, é o adjetivo correspondente, tá? Foi o que eu falei, na maioria das vezes a locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo. Se não for de mesmo valor, de valor equivalente, né, de valor semelhante, mas existem casos em que nem eu posso fazer isso, nem posso fazer a substituição. Quando não há, aí você usa a locução mesmo, não troca por um adjetivo, tá? Bom, observação final. Ultravioleta e infravermelho são invariáveis. Esses dois adjetivos aqui, né, raio ultravioleta, raios ultravioleta. Eu não posso flexionar em relação a número de jeito nenhum, então não há plural, tá? Para esses dois adjetivos ali, né? No caso, compostos, tá? Mesmo que não haja o hífen aqui, eu tenho dois prefixos, ultra, na verdade não são compostos, são derivados, né? Ultra e tenho infra, são dois prefixos ali. De qualquer maneira, não há flexão, tá? De número. Eu tinha falado que são compostos, perdão, não são. Ultra é prefixo e infra também, são duas palavras derivadas ali, porque tem um prefixo, mas não há plural para elas duas de maneira alguma. Então, raio ultravioleta, raios ultravioleta. Raio infravermelho, raios infravermelho. Não há flexão ali de forma alguma. Bom, para finalizar, adjetivos pátrios. Vocês já devem ter ouvido falar adjetivo pátrio ou gentílico. São aqueles adjetivos que servem para qualificar seres oriundos de determinado lugar, seja país, bairro, né, cidade, enfim. Esses adjetivos são chamados de pátrios por esse motivo, mas também são conhecidos como gentílicos. São aqueles que caracterizam as pessoas, coisas, né, de acordo com as suas origens, considerando países, continentes, cidades, regiões, entre outros. Um adjetivo composto formado por dois adjetivos pátrios, o primeiro elemento é reduzido. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Olha só, toda vez que eu tenho um adjetivo pátrio, primeiro que tem uns bem exóticos, ninguém vai ficar aqui decorando isso, pelo amor de Deus, mas é sempre bom dar uma olhadinha porque tem uns bem exóticos mesmo. O interessante aqui pra gente é que quando eu tenho dois adjetivos pátrios e quero formar um adjetivo composto a partir de dois adjetivos pátrios, o primeiro elemento dessa composição, ele sempre é reduzido. Como assim? Eu sei que alguma coisa que é ligada, um adjetivo pátrio ligado à África, eu digo que é afro, né? Africano, perdão. E aí, quando eu uso uma composição que tenha esse adjetivo africano com outro adjetivo, se a palavra africano vier na frente, ela vai sofrer a redução para afro. Como eu botei o exemplo aqui, ó, roupa africana e brasileira. Vamos supor que essa roupa, ela tenha origem, né, da África e Brasil ali, enfim, né? Tenha elementos da África e do Brasil. Eu posso usar dessa forma roupa africana e brasileira, ou posso formar desses dois adjetivos pátrios aqui um adjetivo composto. Como são dois adjetivos pátrios, na hora da composição, o que vier na frente sofre redução. Por questão até de estética. Então, ó, eu vou dizer roupa, afro, o primeiro ele fica reduzido, brasileira, o segundo se flexiona em gênero e número. Se eu invertesse, professor, e se brasileiro viesse na frente? Aí ficaria roupa brasilo-africana.
Na verdade, o primeiro elemento sofre sempre uma redução. Claro, óbvio, evidente que nem todos os adjetivos pátrios podem sofrer redução, tá? E aí, quando acontecer isso, geralmente ele é colocado como segundo elemento na composição. E aí, se os dois elementos também não puderem ser reduzidos, você usa a forma desenvolvida para os dois, tá? Mas na maioria das vezes você pode fazer essa redução. E aí, finalizando aí, eu coloquei aqui algumas formas reduzidas de adjetivos pátrios para vocês. Quando elas vão aparecer, professora? Quando elas vierem na frente na formação do adjetivo composto, tá? Desse adjetivo pátrio composto. Tem que ser ela com outro adjetivo para poder sofrer essa redução. E essas aqui são as que vêm na frente. Então, África é afro, América, américo, fica quase do mesmo tamanho, né? Do mesmo tamanho. Anglo é relativo à Inglaterra, Ásio em relativo à Ásia, Australo, Austrália, Austro, Áustria, Belgo, Bélgica, Brasil, eu falei agora, né, Brasil, Dano, é feio, né, Dinamarca, Euro, Europa, Fino em relação à Finlândia, Franco, a França, Galaico ou Galego, eu falei até sobre isso quando eu estava dando literatura, né, que era o idioma falado na época do período medieval, no trovadorismo, que é o Galaico ou Galego português. Olha aí, né, a gente tem ali dois elementos, então o primeiro sofre redução, dois elementos pátrios, né, dois adjetivos pátrios, então é referente à Galiza, né, germano ou teuto, que é referente à Alemanha, geralmente se usa muito o germano, o teuto nem tanto, mas teuto vem da palavra teutônico, que é o mesmo que alemão, tá? E aí, no caso, ou germânico, e aí quando eles vêm como primeiro elemento, eles vêm nessa forma reduzida. Greco, relação à Grécia, hispano, Espanha, reparem que aqui entrou o H por questões etimológicas de origem da palavra. Indo, Índia, cuidado aqui, não é hindu com H e com U no final, porque aí senão é a religião, entendeu? Relativa à Índia, não tem nada a ver com o adjetivo pátrio, tá? É indiano, mas se vier na frente se torna indo, mas cuidado com essa grafia, tá? É pegadinha também. Ítalo, referente à Itália, até eu tenho um amigo chamado Ítalo, né? É usado como nome próprio. Luso, em referência a Portugal, é lusitano, mas quando ele vem na frente, né? Você pode falar lusitano, povo lusitano ou povo português. Mas quando se trata de um adjetivo pátrio composto e ele vem como primeiro elemento, ele se transforma em luso. Tinha aqui em Campo Grande, os pais de vocês vão lembrar disso, um clube muito famoso, marcou muito a adolescência de muita gente aí, principalmente da minha idade, os pais de vocês, de repente, era um clube chamado Luso Brasileiro, né? Extinto o clube aí de Campo Grande. E aí é um adjetivo pátrio ali composto, o primeiro elemento, então, sofreu uma redução. Nippo, em referência ao Japão, vem da palavra nipônico, tá? E sino, em referência à China, cuidado aqui, esse sino com S. E aí eu botei um OBSzinho aqui, nem todos os adjetivos pátrios possuem formas reduzidas, falei pra vocês, né? Quando não tem, a gente usa a forma desenvolvida, mas a maioria deles, ou então se na composição o outro sofre, a gente inverte, tá? Queridos, fiz um apanhado aqui para vocês sobre adjetivo, foi um aulão, né? Foi que eu falei, uns bizus. Vou deixar depois exercícios. Eu tinha falado para vocês que eu iria colocar lá para vocês um vídeo de correção de exercícios. Pretendo seguir com isso aí, né? Sempre colocando um vídeo para correção, mas se a plataforma pesar muito, eu vou deixar o gabarito comentado para vocês, tá? Ninguém vai ficar sem o exercício lá, não. Logo depois dessa aula aqui, eu vou deixar para vocês um resumão lá com tudo que eu falei e uma bateria de exercícios na próxima semana, ok? Nas próximas semanas eu já começo a colocar umas questões valendo pontinho, mas vocês vão ser avisados lá na plataforma, visitem sempre para ficar sabendo cada uma dessas questõezinhas valendo um pontinho para vocês somarem os famosos 3 pontos aí de trabalho, tá? Não se esqueçam de sempre olhar a plataforma se tem alguma novidade. Amores, fiquem com Deus, foi um grande prazer, cuidem-se, tá? Beijo!